As expressões que surgem nesse texto são bastante intensas. Nós estamos falando de um texto que aponta para um mundo em trevas. A carta escrita para a igreja em Pérgamo fala de um mundo em escuridão. E eu acho que isso vem ao encontro do que nós também vivemos. Somos filhos da luz, nós fomos alcançados pela luz de Cristo. Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz que antes nós éramos trevas, mas agora somos luz. E somos chamados a viver como filhos da luz. Mas eu perguntaria a vocês, o que significa viver nesse mundo em trevas como filhos da luz? Que tipo de atrito surge nessa tensão entre trevas e luz? Existe uma tensão espiritual e nós não podemos negligenciar isso. A igreja em Pérgamo talvez seja um bom exemplo do que isso significa. Os cristãos em Pérgamo, segundo o texto que nós acabamos de ler, habitavam onde estava o trono de Satanás. É uma expressão muito forte, mas é o que o texto diz. Só que, apesar de habitarem no lugar onde estava o trono de Satanás, Jesus está dizendo a essa igreja que eles continuavam sustentando fielmente o testemunho do nome de Cristo. Nós já tiramos aqui um exemplo para nossas vidas. Vivemos em um mundo em meio às trevas. E por mais tenebroso que seja esse mundo, nós somos habilitados por Deus a sustentar o testemunho de Cristo fielmente. Nós não estamos sozinhos, o Espírito está nos ajudando, Ele está nos guiando nessa jornada. A Bíblia nos diz que somos de Deus. Só que essa mesma palavra, se você abrir a tua Bíblia aí em 1 João, capítulo 5, verso de número 19, o mesmo texto que diz que somos de Deus, também nos informa algo a respeito do mundo. João diz, somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro, não há parte nesse mundo em trevas que não esteja debaixo da influência do maligno. Nós que fomos alcançados pela cruz de Cristo, nós fomos resgatados, redimidos e libertos da influência desse mundo em trevas. Desse tempo que entendemos que está sendo regido pelo príncipe da potestade do ar. Nesse mundo, precisamos reconhecer que existe a influência do mal. Existe a influência de Satanás. E é exatamente nesse mundo em trevas, debaixo da influência do maligno, um príncipe que tem cegado pessoas que não foram alcançadas pela luz de Cristo, que estão com os olhos grudados. Nesse mundo, nós fomos plantados pelo Senhor como carvalhos de justiça. Veja como isso parece ser tão contrastante. Plantados pelo Senhor como carvalhos de justiça em um mundo de injustiças. E quando lembramos a oração que Jesus fez, que está registrado lá em João capítulo de número 17, a oração sumo sacerdotal, assim considerada por alguns estudiosos, Jesus ali orou e ele não pediu ao Pai que nós fôssemos tirados desse mundo em trevas. Ele disse, Pai, eu não te peço que o tires do mundo, mas que o Pai pudesse nos guardar de todo o mal. Então eu me pergunto se nós estamos discernindo corretamente essa oração do Senhor. Porque nós estamos nesse mundo e por vezes nos esquecemos que estamos guardados do mal. Mas o que isso significa? Alguns, quando olham para essa expressão, guardar do mal, acabam usando essa expressão como um sinônimo de uma vida tranquila. Como que se ser guardado do mal é ter uma vida tranquila, com saúde, a conta bancária sempre bem abastada. Eu creio que o nosso Deus, o nosso Senhor, é um bom Pai. Não há dúvidas a respeito disso. Ele cuida de cada detalhe da vida dos seus filhos. Ele está cuidando das nossas vidas nessa noite, nos detalhes. É assim que eu me sinto aqui nessa noite. Ele está olhando para cada um de nós e Ele conhece as nossas necessidades. Não tenham dúvidas disso. Mas precisamos entender que o cuidado do Pai também incluirá o cuidado nas estações de tempestades. Haverá dias em que nós lidaremos com diagnósticos médicos. Nós não podemos negar isso. Haverá estações de escassez.
Existem estações em que nós precisaremos lidar com perdas familiares. Por quê? Porque este mundo tenebroso está em trevas. Nós enfrentaremos calúnias, nós vamos enfrentar perseguições. A igreja em Pérgamo habitava em um lugar em que o próprio Cristo diz: eu sei aonde vocês habitam. Vocês habitam num lugar onde está o trono de Satanás. Então nós estamos falando de uma grande pressão. Só que nessas ocasiões, olhando para o que Jesus está dizendo para a igreja em Pérgamo, aprendemos que somos chamados a perseverar em Deus para que o nosso testemunho fiel continue revelando e glorificando a Cristo, porque nós fomos chamados para glorificar e exaltar a Cristo em toda e qualquer circunstância. E é um grande desafio aprender a glorificar a Cristo, a fazer daquela estação tão sombria um altar de adoração. Mas é possível para aqueles que estão sendo regidos pelo Espírito. E essa é a minha oração nessa noite. A paz que excede o nosso raciocínio natural de homens. Que essa paz sobrenatural possa reger os nossos corações. Que essa paz possa transbordar em nós e através de nós. Mas essas virtudes eternas estão fundamentadas nas promessas de Deus, em recompensas que são vindouras. Porque se nós estamos vivendo apenas para esse tempo, para os bens que podem ser desfrutados apenas nesta terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós estamos aqui porque entendemos que há uma eternidade. Essa é a causa de estarmos aqui. A igreja não vive para este tempo, porque se nós olhamos para a Bíblia, entenda, saiba que tudo que nós estamos vendo passará. Estamos conscientes disso, ou pelo menos cientes disso. Só que, por vezes, percebemos que alguns estão criando raízes tão profundas nesta terra, nesta era caída, e não conseguem vislumbrar as recompensas eternas. O que eu estou dizendo aqui nessa noite está fundamentado em recompensas eternas, vindouras, e não numa falsa garantia de viver tranquilamente nesse mundo. Porque se alguém está propondo isso a você, meu irmão, eu quero te dizer, não se engane, porque os dias maus, eles existem. Jesus nos alertou. No mundo nós vamos passar por aflições, mas parece que quando as aflições chegam e batem a nossa porta, nós entramos em um desespero. Como se nós estivéssemos desavisados, como se nós estivéssemos sozinhos. Mas eu declaro em nome de Jesus a revelação do Espírito, da companhia do Senhor, do Deus Emanuel conosco em todo o tempo. O verso de número 12 inicia dizendo: ao anjo da igreja em Pérgamo. Jesus está se dirigindo à terceira igreja nessa sessão. Nós já lemos a carta dirigida à igreja que estava em Éfeso, em Esmirna, agora Pérgamo. Embora Pérgamo não fosse considerada uma referência comercial como nós vimos em Éfeso ou Esmirna, Pérgamo era reconhecida como um importante centro político, religioso, cultural. Nós estamos falando de uma cidade com relevância no contexto da Ásia Menor do século I. Pérgamo não era uma cidade portuária, e isso faz sentido quando entendemos que ela não era uma cidade com um forte poder comercial. Uma cidade portuária favorece o comércio, a chegada e saída de mercadorias. Mas o prestígio da cidade de Pérgamo, principalmente no século I, se dava por causa de inovações arquitetônicas que foram empreendidas por Eumenes II. Eu estou falando aqui de 197 a 159 a.C., mas ele empreendeu na cidade de Pérgamo construções, obras. Ele construiu uma acrópole, acrescentou um grande muro ao redor da cidade. Então a cidade de Pérgamo era uma cidade cercada por muros. Havia o templo dedicado à deusa Atena. Havia um grande altar dedicado a Zeus. Sabemos que estamos nos referindo à mitologia grega, mas isso ainda perdura até hoje. Imagine isso no século I. Nos dias de Eumenes, foi construída uma biblioteca tão grande que a contagem de volumes é de aproximadamente 200.000 volumes. Estou falando de uma biblioteca gigantesca para o século I. Isso é Pérgamo. Pérgamo estava ao lado de muitos outros centros intelectuais do século I.
Eu já mencionei aqui, por exemplo, Alexandria, né? Uma biblioteca muito famosa que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pérgamo estava ao lado de cidades como Atena, estou falando da capital grega. Pérgamo, de fato, era uma cidade considerada um polo intelectual. A cidade de Pérgamo até reivindicava ser o local onde foram inventados os pergaminhos. Por isso, pergaminhos, vindo do nome Pérgamo. Veja como a cidade de Pérgamo era tão proeminente nesse sentido. Pérgamo era um núcleo religioso na Ásia Menor. Pelo menos 4 templos muito importantes estavam em Pérgamo. Um templo a Zeus, Atena, Dionísio, Asclépio, que era considerado um deus de curas. Além disso, havia uma parte da cidade que era completamente dedicada a práticas de magias, de artes místicas. Era uma cidade marcada, conhecida pelo culto ao imperador. Então nós estamos falando de uma cidade que de fato era proeminente no contexto da Ásia Menor no século I. Só que tudo isso que eu estou te dizendo só nos aponta para uma cidade que estava afundada em trevas. Embora tudo isso pareça ser muito interessante, o reflexo de tudo isso que eu estou dizendo na vida daquelas pessoas era idolatria. A cidade por si só era uma cidade marcada por magia, artes místicas. Os cristãos, ao se recusarem a adorar o imperador, eram julgados, eram vistos como ateus em relação ao paganismo. O comportamento dos cristãos em Pérgamo era considerado pela cultura da época como uma postura subversiva. Por quê? Porque eles estavam indo na contramão do fluxo da cultura daquela cidade. Aí devemos nos perguntar, se nós estamos em um mundo em trevas, como nós devemos nos mover? E ainda, se estamos indo na contramão deste mundo, devemos esperar atritos. Ou será que o nosso modo de viver está tão acomodado a essas realidades? Essa palavra precisa confrontar a maneira como nós estamos vivendo. As consequências da fidelidade em Pérgamo eram perseguições, aprisionamentos, até mesmo morte. Os nossos irmãos em Cristo estavam sendo presos por amarem a Cristo. Contudo, Jesus quer que saibamos que apesar das perseguições, apesar das pressões que nós enfrentamos, por amar a Cristo, por nos colocarmos em uma posição de caminhar na contramão deste século, Jesus quer que saibamos que apesar das ameaças, das aflições, das adversidades, do atrito com esse mundo tenebroso, Jesus olha para a igreja em Pérgamo, e eu sei que o Espírito também está dizendo isso para nós aqui nessa noite. Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que isso significa? Essa expressão é uma expressão que já apareceu na abertura da carta e faz um diálogo com um escrito profético. Se você abrir a tua Bíblia em Isaías 49, no verso de número 2, permitam-me dar o contexto. Isaías 49 é o cântico do servo, mais especificamente o 2º cântico do servo, uma coleção de 4 cânticos em que Isaías contempla a obra do Messias na figura de um servo sofredor. E no versículo de número 2 diz assim: fez a minha boca, a boca do servo, a boca do Messias, fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. O Messias está dizendo que o Senhor capacita o seu servo. Nós sabemos que é o Cristo, o Filho, mas que ele, em suas palavras, em sua boca, há uma espada aguda. Entenda que na obra do servo, não estamos falando de um contexto de guerra, mas a respeito da eficácia das palavras que saem da boca de Jesus. O que Jesus está dizendo ao nosso respeito? O que a palavra diz ao nosso respeito? E eu sei que nós glorificamos a Deus quando nós ouvimos aquilo que a palavra diz ao nosso respeito.
Mas o ponto é que a revelação que cada pessoa recebe também será a régua do juízo dela. Quanto mais nos é dado, mais seremos cobrados. Então, cada um será julgado de acordo com a revelação que recebeu na sua vida. À medida que nós recebemos a palavra do Senhor e o Espírito está ministrando, nós seremos julgados de acordo com essa palavra. E entenda que se o Senhor está nos dando essa palavra, se Ele está derramando sobre nós revelação, não temas. O Espírito está conosco para também nos ensinar a administrar essa porção que recebemos. Quando olhamos para a parábola dos talentos, um recebeu 1, 5 e 10, mas cada um recebeu de acordo com a sua capacidade de administração. Então eu glorifico a Deus, porque nós estamos recebendo aqui porções em que cremos que o Senhor nos habilitou para administrar essas porções para a glória dEle. Essa é a eficácia das palavras de Jesus. Talvez você diga, mas é que eu sou tão pequeno. Meu irmão, confie no Senhor que te chamou. Como na imagem do fogo que nos purifica hoje e que no grande dia nossas obras serão testadas exatamente por esse mesmo fogo, assim é a imagem profética da espada, que hoje nos limpa, que nos poda, mas que no dia de Cristo será uma espada de juízo. As palavras que nós recebemos. Por isso há um grande temor em meu coração, sabe? Eu sinto de fato como Jesus está nos levando para lugares de maior profundidade, mas precisamos lidar com temor, porque esse terreno no qual estamos pisando é santo, e isso implica em capacitações para a glória dele. Nós queremos que o nome dele seja glorificado dentro das nossas casas, através das nossas vidas. E como fazemos isso? Não é pela nossa própria capacidade, mas é pela palavra que ele derrama sobre as nossas vidas. A igreja em Pérgamo habitava em um lugar onde Jesus dizia: aí está o trono de Satanás. Mas o Senhor também diz a essa mesma igreja a não temer a espada romana, porque eles estavam sendo mortos pelos romanos. Então, o que eles deveriam temer? Temam a espada que sai da minha boca. Temam a minha palavra. Meu Deus. Temam o que eu estou dizendo. Esse ensino está de acordo com o que o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos em Lucas, capítulo 12, versos 2 a 5. Jesus está trazendo algumas exortações e alertando os seus discípulos a respeito do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí o verso número 2 diz assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem te fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Essa é a mensagem à igreja de Pérgamo. Não temam a espada romana. Eles só podem matar ou fazer mal a este corpo, e não podem fazer mais nada, porque a vida de vocês está escondida em mim. Mas temam a minha palavra, temam a espada que sai da minha boca. Naquele contexto, Jesus estava dizendo como nós estamos seguros nele, porque se formos até o verso de número 7, desse mesmo capítulo, Lucas 12, Jesus diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Jesus está dizendo: eu conheço a vida de vocês. Eu estou cuidando de vocês de uma maneira que vocês não são capazes de imaginar. Eu sei quantos fios de cabelos há na cabeça de cada um. É um cuidado que não somos capazes de alcançar. Então não temam a espada deste mundo. Não temam a perseguição deste mundo. Não temam as tribulações do tempo presente. Veja como que todo o cenário construído no ambiente das cartas aponta para uma igreja vitoriosa, mas que triunfa em meio às tribulações, que triunfa em meio às adversidades, que permanece de pé quando tudo está desmoronando.
E mesmo quando alguém é levado ao ponto crítico de ter a sua vida ceifada, Jesus está dizendo: aqueles que ceifaram a tua vida não podem fazer mais do que isso, porque vocês estão escondidos em mim, vocês estão guardados em mim. Isso deve ser um conforto e forças em meio às adversidades, em meio às pressões, para todos nós que estamos no corpo de Cristo. Irmãos, eu quero me tornar essa igreja, porque eu estou vivendo para a eternidade. Eu estou vivendo para um dia estar diante do nosso Senhor Jesus. Quando voltamos a Apocalipse, capítulo de número 2, dentro da carta à igreja em Pérgamo, no verso de número 13, Jesus continua dizendo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Talvez essa seja uma das cartas mais sombrias. A igreja em Pérgamo estava vivendo em uma cidade debaixo de influência demoníaca. Jesus conhece os nossos contextos. Os olhos do Senhor estão continuamente sobre aqueles que lhe pertencem. Jesus acabou de descrever o cenário de Pérgamo, mas como nós descreveríamos espiritualmente o bairro onde nós moramos? Como descreveríamos os nossos ambientes de trabalho? Um mundo tenebroso. Tenha certeza de que, independente da cidade ou bairro, em todos os lugares existem resistências espirituais que se opõem à luz de Cristo. Há lugares que são dominados por roubos, por violências. Alguns são assolados por pobreza, miséria. Alguém pode talvez ter os seus olhos enganados ao ver bairros nobres e pensar que, por serem lugares aparentemente seguros e com mais infraestrutura, que ali não existem resistências espirituais. É um engano. Eu já pude contemplar lugares assim sendo atacados por espíritos escravizadores, assolando pessoas por meio de vícios, prostituição, luxúria, esfriamento espiritual. Nós fomos ministrar essa semana em Icaraí, em uma das ruas do bairro, e passamos por um bar bem grande, lotado. Pessoas rindo, bebendo, fumando. E sabemos que o espírito que está regendo tudo que está ali é de trevas. Foi o texto que nós lemos aqui: o mundo inteiro jaz no maligno. Não tem a ver com infraestrutura, tem a ver com um mundo que está sendo regido pelo príncipe das trevas. Jesus conhecia os cristãos em Pérgamo. Ele disse: eu conheço o lugar onde vocês habitam. E eu quero dizer, meu irmão, que Deus conhece os nossos contextos. Ele conhece o nosso bairro. Ele conhece os nossos ambientes de trabalho. Ele conhece até mesmo as lutas que enfrentamos dentro das nossas casas. Ele conhece as nossas realidades. A igreja em Pérgamo está sendo de fato avisada: olha, onde vocês estão, está o trono de Satanás. E apesar do culto a Zeus, Atena, Dionísio, Asclepio, como eu falei aqui, havia tantos templos, talvez esse trono de Satanás fosse até mesmo uma referência do culto ao imperador, porque a rejeição ao culto ao imperador era uma das principais causas da morte dos cristãos. Se aqueles cristãos permanecessem mantendo o testemunho do senhorio de Cristo, eles eram mortos, presos, tinham suas posses apreendidas, tudo por amar a Cristo. Note que nós estamos falando do lugar onde estava o trono de Satanás. Só que o que deve chamar a nossa atenção aqui não é o quanto esse lugar está afundado em trevas. O que salta nesse texto é que dentro desse lugar, Jesus olha para essa igreja e diz: vocês conservam o meu nome, vocês guardam a minha fé, vocês não negam a minha fé. Nos dias presentes, continuamos enfrentando espíritos de resistência, espíritos de idolatria. Nós vamos enfrentar oposições. Entenda, irmão, que algumas formas de idolatria são percebidas abertamente. Entretanto, existem formas veladas,
que são muito perigosas, talvez mais perigosas por causa das sutilezas. A gente pensa em idolatria e logo pensa logo numa imagem, numa estátua, e eu digo, isso são práticas de idolatria. Só que o trono de Satanás também tem regido buscas obstinadas por sucesso profissional. Pessoas que fizeram dos seus empregos os seus deuses. Pessoas que fizeram das riquezas um Deus. Bem-estar, beleza física, sexualidade e muitas outras áreas da vida. As pessoas têm feito dessas coisas deuses para si. Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, em Filipenses, ele diz que quando nós estávamos neste mundo sem Deus, o nosso próprio ventre era um Deus, os nossos próprios desejos, servíamos aos nossos próprios desejos. Idolatria. Muitas famílias estão sendo destruídas porque maridos, pais estão trocando o tempo em família por sucesso na empresa em que trabalham. E veja que as desculpas até parecem ser legítimas, porque eles vão dizer, olha, não, mas eu estou trabalhando para dar uma vida melhor à minha família. Mas o preço dessa busca tem sido a própria integridade familiar. Veja a incoerência. Pessoas que estão sendo moldadas pelos padrões de beleza desse tempo passam a empreender uma busca obstinada, a qualquer preço, a qualquer custo. Transformações físicas que algumas vezes custam até a própria vida. Idolatria. É esse mundo tenebroso. Nós estamos plantados nesse mundo de injustiça como carvalhos de justiça. Nós estamos nesse mundo em trevas como filhos da luz. Eu quero dizer, meu irmão, existem ídolos que estão sendo propostos pelo trono de Satanás. E há uma necessidade urgente de estarmos conscientes das fortalezas demoníacas que tentam, de alguma maneira, impor sua influência em nossos contextos comunitários. Que a nossa casa esteja guardada em nome do Senhor Jesus Cristo, através da manifestação do próprio Cristo em nós e através de nós. Que possamos ser luz dentro da nossa casa. E se nós não estivermos atentos, eu vou te dizer ainda mais, que o trono de Satanás tentará de todas as formas levar a nossa casa à ruína. Nós enfrentamos pressões, adversidades. Nós queremos que nossas cidades, que nossos bairros, as nossas casas sejam transformados pelo poder do Evangelho. Mas veja qual é a resposta, qual é o caminho dessa transformação. A resposta apropriada está na conservação do nome de Cristo em nosso testemunho. Meu irmão, não tem como a gente pensar, eu quero ganhar o meu bairro, se eu não carrego o testemunho de Cristo em cada parte da minha vida. Que cada parte do nosso ser e tudo que nós fizermos, ali esteja o testemunho de Cristo. Eu creio, meu irmão, que o nosso poder de evangelização tem sido atacado porque nós estamos negligenciando o testemunho de Cristo. Eu quero que a minha casa seja transformada, mas será que a minha esposa vê o testemunho de Cristo em mim? Será que a minha sogra vê o testemunho de Cristo em mim? Será que a minha mãe vê o testemunho de Cristo em mim? A igreja em Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, Jesus diz, vocês permanecem fiéis. Meu irmão, não negocie a sua identidade em Cristo. Jesus, aqui no verso de número 13, cita Antipas. Não há muitas referências, não há muitas informações sobre o martírio de Antipas. Sabemos que ele foi morto. A tradição conta que este servo do Senhor foi morto após ser interrogado pelo prefeito romano e, após o interrogatório, manter o testemunho de Cristo. A tradição conta que ele foi colocado dentro de uma estátua oca, de um touro de bronze, e ali ele foi incendiado e morto pelas chamas. Mas quando Cristo olha para Antipas, veja como ele é chamado. Minha testemunha, meu fiel. Passagens como essas nos mostram como Cristo está atento à nossa vida, como ele sabe o que nós estamos enfrentando, ele conhece o nosso sofrimento, ele não está apático, ele sabe o que você está enfrentando aqui nessa noite. Cristo está atento aos que lhe pertencem. Cristo, nós somos teus. O Senhor conhece os lugares onde nós estamos plantados, ele conhece, mas ele também conhece os que são seus.
Há uma música em que eu amo o refrão dela. O Senhor conhece os que são seus. Ele ouve a voz de um sincero adorador. Ele nos ouve, ele nos conhece. E o modo como Cristo define Antipas aqui é maravilhoso. Nas minhas anotações, eu coloquei minha e meu em caixa alta. Por quê? O primeiro ponto que eu observo é o uso dos pronomes possessivos aqui. Jesus está olhando para Antipas e dizendo, ele é meu. Que ele possa olhar para nós aqui nessa noite e dizer, o Zeca é meu, a Bia, minha. Nós pertencemos a Cristo. Isso precisa impactar a maneira como nós vivemos. Isso precisa impactar o modo como perseveramos em meio às adversidades, em meio às tribulações. Mas o segundo ponto, além dessa observação dos pronomes possessivos, é a identidade de Cristo sendo formada naqueles que lhe pertencem. Se você pegar e fizer o corte dos dois pronomes possessivos, pegue a expressão minha testemunha, meu fiel. Corte o minha e meu. O que sobra? Testemunha fiel. Perceberam? Antipas está sendo chamado de acordo com o atributo de Cristo. Porque se você for a Apocalipse 1, verso de número 5, ele diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Além de Jesus olhar para Antipas e dizer, ele é meu, Jesus está olhando para Antipas e dizendo, ele se parece comigo. Jesus é a fiel testemunha. A identidade de Cristo como o cabeça do corpo está sendo formada em sua igreja, está sendo formada em nós. Meu Deus, obrigado. Há uma parte do Salmo 133 que me chama muita atenção. Eu sei que é um salmo muito conhecido, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí o salmo prossegue porque ele passa a falar de unção, porque diz que o óleo que desce da cabeça, desce pela barba até as golas da veste. A imagem dessa porção fala que a unção que está na cabeça está descendo para o corpo. O óleo que está na cabeça está descendo para o corpo. E veja como isso é tão precioso. Porque quando nós olhamos para o corpo de Cristo, como Paulo escreve, Cristo é a cabeça do corpo. O que está nele está sendo gerado em nós. Meu irmão, nós vamos chegar lá, mas quando adentrarmos o capítulo de número 19 de Apocalipse, nós vamos ver que a voz da noiva, dessa multidão incontável, é a voz que tem o som de muitas águas. A voz do Cristo está sendo gerada, sendo colocada em nós. A unção que está nele está escorrendo sobre o corpo. Agora Jesus olha para Antipas e diz, ele se parece comigo. Eu oro para que esse desejo cresça dentro do coração da igreja do Senhor Jesus. Irmão, isso é uma bênção e eu declaro essa bênção sobre nós. Veja como é tão precioso. A gente não está falando aqui de ouro, de prata, porque essas coisas pertencem a Ele. O ouro e a prata pertencem ao nosso Deus. Nós estamos falando daquilo que o ouro não pode comprar. Nós estamos falando daquilo que recebemos graciosamente do lugar em que nós estamos escondidos nele e entregamos completamente a nossa vida a Ele, em que entregamos todo o nosso ser a Ele. Então, em um ambiente tão tenebroso, veja quanta graça. Talvez numa primeira leitura a gente pode dizer, Antipas, meu Deus, misericórdia. Jesus iria dizer, não, peraí, vocês não estão entendendo. Ele é meu. Por que vocês estão dizendo misericórdia? Peraí, vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo? Ele se parece comigo. E o verso de número 14 nos faz avançar. Porque da mesma maneira que Jesus tem um elogio, ele também observa que existem áreas que precisam ser ajustadas. O verso de número 14 diz, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para praticarem a prostituição. Muito parecido com o que vimos na igreja em Éfeso. Um todavia, um porém, uma espada de poda. As pressões externas não fizeram a igreja em Pérgamo parar. Eles estavam em meio às perseguições, alguns estavam até sendo mortos, mas ainda assim, eles permaneciam fiéis e não negavam o nome de Cristo. E aqui está o ponto decisivo para nós nessa noite. Os inimigos externos não fizeram a igreja de Pérgamo negar a Cristo, mas Jesus revela que o perigo estava infiltrado e agindo internamente dentro da igreja. É exatamente isso. Tens aí aonde? Aí dentro da igreja, os que sustentam a doutrina de Balaão. Vocês têm uns aí dentro que estão permitindo concessões doutrinárias e essas concessões estavam minando a santidade da igreja. Veja mesmo como é tão importante você sondar com um cuidado devido o texto. O que significa essa expressão, a doutrina de Balaão? Em Números 22 a 24, nós encontramos Balaque contratando Balaão como profeta. E qual era o objetivo de Balaque? Amaldiçoe o povo de Israel. Contudo, Balaão não percebeu que naquele contrato ele estava colocando as mãos em algo impossível para ele. Balaão percebeu que ele não podia amaldiçoar alguém que Deus não amaldiçoou. Só que quando nós olhamos a sequência do texto, se você abrir a tua Bíblia em Números, capítulo número 25, nos versos de número 1 e 2, olha o que o texto diz. Habitando Israel em Sitim, começou o povo de Israel, a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses deles. Então, após esse primeiro momento em que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo do Senhor, nós vemos que há uma queda da integridade moral e religiosa do povo de Israel. Quando você vai a Números 31, verso de número 16, Moisés diz que a aproximação das mulheres moabitas foi fruto de algo específico. Números 31, verso de número 16. Eis que estas, ele está falando das mulheres moabitas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Provavelmente, haviam falsos mestres dentro da igreja em Pérgamo, sustentando que não haveria nada de pecaminoso em participar do culto ao imperador. Pare para pensar, o culto ao imperador tinha um viés religioso, mas também tinha um viés cívico, tinha um viés patriótico. Era algo que apontava para o próprio império. As concessões, as brechas. Quando olhamos para o século de número 2, de maneira mais específica, a igreja enfrentou muitas heresias. Uma delas foi o gnosticismo. E dentro do gnosticismo havia, assim, vários problemas. Mas um deles era a sugestão de uma separação entre os aspectos carnais e espirituais da vida. O que eu estou querendo dizer? Eles acreditavam que era possível separar a vida espiritual da vida carnal. Ou seja, você pode pecar na carne e isso não afetaria a sua vida espiritual. E talvez isso possa soar escandaloso para nós aqui hoje, mas cuidado com as sutilezas. Porque, por vezes, a gente está separando a nossa vida secular do espiritual, como se eu tivesse uma vida secular distante de Cristo. Como que se o meu trabalho fosse secular e quando eu estou dentro da igreja é espiritual. Como se houvesse essa cisão, essa separação. E isso tem raízes em enganos como esses.
Se nós consideramos corretamente que o livro de Apocalipse foi escrito aproximadamente em 94 a 96 depois de Cristo, eu estou falando no final do século I. Os primeiros rudimentos dessa heresia, do gnosticismo, já estavam, de certa forma, consolidados. Então a igreja, já no final do século I, já estava enfrentando esse tipo de engano. A cilada dos falsos mestres era fazer concessões aos cultos pagãos. Olha, você pode participar, uma vez que a vida secular pode ser vivida a parte da vida espiritual. Não, eu quero dizer, a tua casa é espiritual, o teu relacionamento familiar é espiritual, o teu trabalho é espiritual. É o Senhor quem abre portas. Se você tem um trabalho hoje, é porque Deus está provendo sobre a tua vida. E o pior é que, ao fazer essas concessões, o texto diz que eles estavam participando das comidas sacrificadas e envolvendo-se com prostituição. Essa prostituição tem o sentido espiritual de idolatria, mas provavelmente também prostituição com imoralidade, porque os cultos romanos, os cultos pagãos, eram constantemente marcados por práticas de imoralidade sexual. Hoje, nós enfrentamos esse tipo de sincretismo. E, novamente, Satanás é astuto. Ele não vai agir de uma forma como essa, porque talvez alguém gritaria: misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Mas ele é astuto. Eu sempre digo que Satanás nunca mais vai entrar numa serpente para tentar enganar a gente como enganou Eva. Mas ele vai procurar caminhos para nos seduzir como seduziu Eva. Ele vai procurar outros caminhos. Paulo escreve isso à igreja de Corinto. Ele diz: temo, pelo mesmo modo como Eva foi enganada, seduzida pela serpente, que Satanás também tenha seduzido os vossos corações, afastando vocês de quê? Da simplicidade de Cristo. Então ele continua sendo astuto, meu irmão. Porque se você vê uma cobra falar contigo, você vai repreender em nome de Jesus, você vai correr, você vai desmaiar, mas Satanás não vai conseguir te enganar. Mas as sutilezas continuam. Existe um sincretismo religioso que é proposto de modo sutil. Um exemplo, as grandes mídias na TV aberta e fechada. Então, há algo que, de certa forma, eu tento lidar com o discernimento do espírito. Programas de televisão que colocam artistas de música gospel numa programação que não exalta Cristo. Parece que estão pregando um estilo de vida gospel, mas não tem renúncia, não tem cruz. Estão apresentando Jesus sem cruz, meu irmão. Estão apresentando Jesus sem renúncia. Estão escolhendo partes de Jesus para apresentar ao mundo. Ou nós apresentamos Cristo integralmente, meu irmão, ou estamos apresentando alguém que não é o verdadeiro Cristo. Veja como isso é tão sutil. Porque acaba a programação, você não desliga a televisão. Terminou o bom dia, entra num encontro, que entra no outro, que vai, que daqui a pouco está no de fofoca, que está aí, você vai, e você passa o seu dia inteiro ali. Não está sendo edificado. Meu irmão, cultive a vida no espírito. Ah, Zé, que você é contra a televisão? Não, não sou, eu tenho na minha casa, não assisto. Mas tenha cuidado, que o espírito possa nos direcionar, porque não edifica, só te destrói. E o pior é que existem pessoas sobre os púlpitos alinhadas com esse evangelho de comodismo. Aí Jesus diria: tem uns aí dentro. Veja que o perigo exterior não fez com que a igreja de Pérgamo parasse, mas eram os de dentro. Pessoas alinhadas com o evangelho que Paulo diria, nem pode ser chamado de evangelho, porque propõe a centralidade no coração e nos desejos do homem. Existe um perigo, meu, e nós precisamos estar atentos. A igreja em Pérgamo estava sendo atacada de dentro para fora. Isso é muito importante. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo lá fora, mas também precisamos estar atentos ao que nós ouvimos em cima dos nossos púlpitos. Porque, lembra como iniciamos a ministração nessa noite? O mundo inteiro jaz no maligno. Nós estamos vivendo um tempo de trevas. E Jesus continua dizendo à igreja em Pérgamo, capítulo 2, verso número 15, ele diz: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Essa heresia nós vimos aqui na carta escrita à igreja em Éfeso.
foi uma heresia repudiada pelos efésios. A igreja em Éfeso repudiava a doutrina dos nicolaítas, e Jesus até disse: olha aí, vocês têm isso em favor de vocês, porque eu também abomino essa doutrina. Mas aquilo que foi motivo de elogios para Éfeso, para Pérgamo, é exortação. Vocês estão abrindo brechas de dentro para fora. Eu estou blindando vocês. Eu sou escudo. Mas se nós abrimos uma brecha por dentro, né, podemos estar minando o seio da igreja. Alguns comentaristas consideram que a doutrina dos nicolaítas não fosse uma segunda heresia aqui dentro dessa carta, mas que fosse uma outra expressão, um termo mais específico para a doutrina de Balaão. Por quê? Porque os dois termos, Nicolau e Balaão, têm o mesmo significado. Veja como isso é curioso. Nicolau, em grego, significa conquistador do povo. E Balaão, que vem do hebraico Bilam, tem o sentido de destruição do povo. Ou seja, era uma doutrina que visava a destruição do povo. E como essa destruição era aplicada de dentro para fora. Meu irmão, no momento em que a palavra do Senhor deixa de ser ensinada com integridade, a igreja abre espaços para aqueles que tentarão conquistar o coração da noiva. Se nós deixarmos de pregar fielmente a palavra do Senhor, porque aqui o nosso coração precisa ser de Cristo, não é quem prega. Meu irmão, eu não tenho autoridade para tocar no coração de vocês, estou aqui apenas como amigo do noivo, que conduz a noiva até o coração do noivo. A imagem do amigo do noivo é muito apropriada para esse contexto, porque o amigo do noivo era alguém que tinha uma responsabilidade muito importante no casamento judaico. Sabemos que o noivo não podia se aproximar da noiva, eles precisavam aguardar o dia do casamento. Um exemplo muito claro disso está no casamento de Jacó e Lia. Então, o noivo precisava esperar o dia do casamento. Mas como ele podia fazer com que a noiva, no dia do casamento, estivesse apaixonada por ele? Então ele tinha um amigo fiel, um amigo que iria até a noiva para levar os presentes do noivo, as palavras, os recados, as declarações do noivo para a noiva. Só que esse lugar é um lugar muito íntimo. E se o amigo do noivo não se posicionasse corretamente, ele poderia, sem querer, fazer com que a noiva, ao invés de se apaixonar pelo noivo, fizesse com que a noiva se apaixonasse por ele. Porque era ele quem diria as palavras ao coração da noiva. Então ele precisava ser fiel, apontando para o noivo. E aqui está a responsabilidade daqueles que ministram, que pregam a palavra, que ensinam, nós que carregamos esse evangelho. Meu irmão, nós somos chamados a conduzir o coração da noiva até o coração de Cristo. Mas no momento em que deixamos de pregar fielmente a palavra, nós podemos estar abrindo espaço para aqueles que vão roubar o coração da noiva. E nós não podemos baixar a guarda. Que Deus levante atalaias para que nós possamos estar atentos a tudo que está acontecendo e denunciar, meu irmão, aquilo que não é de Deus, para que o nome de Cristo seja exaltado e a noiva continue crescendo em amor fielmente a Jesus. Esse é o nosso chamado. Então Jesus olha para a igreja em Pérgamo e diz: olha, vocês não podem continuar do jeito que vocês estão. Não podem. Meu irmão, nós não podemos nos omitir frente aos falsos ensinos que estão se infiltrando no seio da igreja por meio dos falsos mestres, por meio dos falsos pastores. Nós não podemos nos calar. Entenda que não há isenções de consequências quando a igreja passa a tolerar esses lobos. O verso de número 16 diz assim: portanto, ó igreja em Pérgamo, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Veja o que Jesus está dizendo. O caminho é de arrependimento, mudança de conduta. Existem falsos ensinos? Existem. O que nós estamos fazendo? Essa é a pergunta. A gente ficar só dizendo: tem falso mestre, tem falso mestre, tem falso pastor, tem falso profeta. A gente ficar dizendo isso, ok. E aí, o que nós estamos fazendo? Estamos dando ouvidos? Estamos alimentando, estamos nutrindo, estamos financiando. Precisamos estar atentos, meu irmão. Não é por mídia,
Porque se alguém tem visualizações agora no Instagram ou no YouTube, é se o cara tem eloquência, se ele consegue se comunicar bem com essa geração. Que a igreja do Senhor Jesus esteja com os seus ouvidos e olhos abertos, e o Espírito traga discernimento para que esses falsos mestres sejam denunciados em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo tem 2 textos que eu considero muito importantes a respeito do ensino e da edificação da igreja. O primeiro é 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos 6 a 17. Paulo diz que o fundamento posto é Cristo, e ninguém pode edificar sobre outro fundamento. Mas quando edificamos sobre esse fundamento, o apóstolo diz que devemos cuidar a respeito do que ensinamos. Vamos ler esse texto? 1 Coríntios, capítulo de número 3, eu vou pegar do verso de número 6, e veja que isso corta um pouco as nossas epígrafes, para que a gente possa entender que, de fato, Paulo está falando de ensino, ele está falando de edificação. O verso de número 6 diz assim: eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que Paulo está dizendo? Eu plantei, eu vim, iniciei a obra, mas eu sei que Apolo esteve por aqui e ele ensinou. Ele está falando de um contexto de ensino. Verso número 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vamos ao verso número 10? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ele está dizendo, eu comecei a obra, virão outros, mas que cada um observe e cuide a respeito do que está ensinando. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, na minha versão está D maiúsculo, o dia do Senhor, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então ele está falando, você está ensinando? Cuide do que você está ensinando. Essa palavra aqui é para mim aqui nessa noite. Cuide do que você está ensinando, Zeca. Só que no contexto da igreja em Pérgamo, esses estavam destruindo a igreja. E aí há uma palavra para eles também aqui. Olha o verso de número 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A gente nunca lê esse texto no contexto, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, o que ele está dizendo? Sabe esses hereges aí, que estão destruindo o corpo de Cristo? Você está achando que Deus não está vendo? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Isso está completamente harmonizado com o que está sendo dito à igreja em Pérgamo, porque Jesus está dizendo, eu venho sem demora, e contra eles, veja a expressão, contra os hereges, contra os falsos mestres. O segundo texto é Gálatas, capítulo 6, versos de 6 a 8. Novamente, é um texto muito conhecido. Ali Paulo fala sobre a importância do cuidado com o sustento para os mestres. Mas ele deixa um recado para os que ensinam. Você vai ver aí nessa porção que aquilo que está sendo ensinado é uma semente que trará sua colheita. E aí o texto diz que aquele que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Paulo diz aí em Gálatas 6, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. E isso está completamente harmonizado, isso vai em direção à carta à igreja em Pérgamo, porque a igreja sempre sofrerá com as consequências da tolerância aos falsos mestres. Se nós não formos prudentes, sóbrios e vigilantes, nós vamos lidar com consequências difíceis. Se eles não mudassem a conduta, se a igreja em Pérgamo não ajustasse a sua conduta em relação aos falsos mestres, Jesus viria aos cristãos em Pérgamo sem demora. É o que ele está dizendo. Isso provavelmente seria uma colheita das concessões, algum tipo de juízo.
E eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Algumas tempestades que enfrentamos como igreja, não todas, mas algumas tempestades que nós enfrentamos, por vezes, são consequências de omissões. Porque a gente vai dando corda, ao invés de haver um posicionamento. Irmão, se não é a palavra, entenda, em amor, nós precisamos trazer a exortação, precisamos trazer o direcionamento. Porque se afrouxar a corda, pode chegar uma hora em que precisaremos lidar com as consequências. É o que Jesus está dizendo. Eu virei sem demora. E o único caminho é arrependimento, é mudar a conduta. Nesse caso, eles precisavam guardar a doutrina, resistindo a esses homens maus, rejeitando os falsos ensinos. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos nos amoldar com este século. Meu irmão, não existe um atalho para a santidade. É isso que Jesus está dizendo à igreja em Pérgamo. Tentar conciliar a cultura desse mundo, às custas de princípios bíblicos, de princípios de santidade, é entrar na frente da espada de Deus. E isso é terrível. Entenda que a santificação é um privilégio, mas é um privilégio que exige responsabilidades. E aí a gente chega ao último versículo dessa porção, que é o verso de número 17. O texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Talvez essa seja a porção mais carregada em metáforas, né? O que é esse maná escondido? Pedrinha branca. O que Jesus está dizendo sobre isso? A primeira coisa é, o que está sendo proposto à igreja em Pérgamo não é somente para ela. É quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa advertência e recompensa é urgente para o nosso tempo. E aí o texto diz que ao vencedor, uma recompensa está proposta. Primeiro, um maná escondido. O próprio Cristo está dizendo, eu darei a vocês uma porção de um maná escondido. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 3, Deus está dizendo ao povo de Israel, em sua palavra, através de Moisés, que a nação foi conduzida até o deserto. E ali eles foram humilhados. Sim, a autossuficiência do povo foi abatida. Deus fez o povo passar fome. Peraí, mas Deus fez o povo passar fome, Zeca, mas como assim? Você vai olhar o texto e vai dizer, eu fiz com que vocês sentissem fome. Mas para quê? Para sofrerem? Não. Porque havia um maná que vocês não conheciam. Um maná que nem os pais de vocês conheciam. Eu queria que vocês experimentassem desse maná para entenderem que não é só de pão que vive o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor. E veja que esse maná fala de sustento, de cuidado, de provisão. Quando a gente olha Hebreus capítulo 9, verso número 4, esse texto eu quero ler, o autor de Hebreus está falando sobre a arca da aliança. E aí, dentro do tabernáculo, existiam utensílios específicos, e ele está descrevendo isso. O verso 4 diz, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Por que eu estou lendo esse texto? Porque o autor de Hebreus está nos dizendo que dentro da arca da aliança havia uma porção de maná guardada. Algumas lendas judaicas, dentro da tradição judaica, se conta que na ocasião da invasão babilônica, nos dias ainda dos profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel, o profeta Jeremias em Jerusalém escondeu o véu, a arca e o altar de incenso, ou seja, os utensílios que estavam ali do Santíssimo Lugar, escondeu esses utensílios numa gruta e fechou essa entrada com uma pedra e não permitiu que ninguém assinalasse o caminho, dizendo que o lugar
deveria permanecer incógnito até que Deus realizasse a reunião do seu povo. Isso conta a tradição judaica, não é nenhum texto bíblico, nós não podemos afirmar isso. Obviamente que a promessa em Apocalipse não é sobre uma porção de um maná que está enterrada. João não está dizendo aqui, olha, Jesus vai dar a vocês um pouco desse maná que está enterrado, que está escondido. Mas nós entendemos que ele está falando de provisão. Ele está falando de um cuidado que estava escondido e que ninguém conhece. Como o povo no deserto não conhecia esse maná, eu quero dizer, irmão, que existem recompensas eternas que estão reservadas para nós lá na eternidade, que ainda não conhecemos, mas que no grande dia, Ele mesmo nos dará. João está falando do privilégio da comunhão com o próprio Cristo, que é o pão do céu, o pão que desceu do céu. E aí veja o contexto, eles estavam sendo chamados a resistir à doutrina de Balaão, uma doutrina que estava levando alguns cristãos a comerem comidas sacrificadas. Aí Jesus está dizendo, se vocês permanecerem firmes e rejeitarem as comidas sacrificadas aos ídolos, vocês receberão de mim. Eu garanto a vocês uma recompensa eterna que está reservada somente aos fiéis. E que promessa é essa? Meu irmão, existe um banquete messiânico. As bodas do Cordeiro, Jesus está voltando. Nós seremos cuidados por Ele para sempre. Meu irmão, você almoçou hoje? O pão estava sobre a sua mesa? Eu quero dizer, esse pão deve ser um lembrete de que o Deus que cuida de nós hoje, cuidará de nós para sempre. Esse é o maná escondido. Um Deus que cuida de nós fielmente por toda a eternidade. E esse cuidado já está sobre nós em alguma medida. Então é um maná escondido. É uma porção que nós ainda não conhecemos, mas que aponta para a provisão eterna. E a pedrinha branca? Dentro desse contexto de um banquete, de uma festa, uma pedrinha branca estaria conectada a um costume do século I. Quando havia festas públicas, festivais, algumas pessoas eram convidadas a acessar essas festas e podiam comer livremente nessas festas. Só que elas recebiam um convite especial, uma pedra branca. Essa pedra branca era como um bilhete de acesso, vamos dizer assim, um day use all inclusive. Seria mais ou menos isso. Você pode entrar na festa e comer à vontade. Mas qual era o convite? A pedrinha branca. Provavelmente isso está conectado ao contexto do banquete, onde nós teremos acesso à provisão do Senhor, onde nós seremos cuidados por Ele. Esse é o chamado, confiando, mesmo em meio às adversidades, mesmo em estações de escassez, fielmente sustentando o testemunho de Cristo, estamos debaixo de uma palavra garantida por Cristo. E aí, para fechar, sobre essa pedrinha, escrito um novo nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aqui eu quero fechar com vocês, porque essa para mim é uma das melhores descrições do galardão eterno. Você já parou para se perguntar o que é o galardão? A gente sabe que nós vamos receber um galardão. Mas o que é esse galardão? Certamente haverá diferenças nas recompensas. Cada um receberá de acordo com as suas obras, da maneira como você vive. Por isso eu digo que o modo como nós vivemos importa. Só que quando nós pensamos nesse galardão, precisamos também reconhecer que ele nos completará. Isso será algo que transbordará. A nossa recompensa será transbordante. Augusto Nicodemos traz uma perspectiva que eu acho muito interessante e nos ajuda a entender a ideia do galardão. Porque ele diz que o galardão é como copo. E que no grande dia, cada um vai receber um copo. Um vai receber um copo de 200 ml, outro de 400, tem um de 500, de 700. Quando o cara vai no açaí, tem aquele copão de 700 ml. Mas também vai ter aquele que vai receber o de cafezinho. Misericórdia, né? Mas aqui que está o ponto. Todo mundo recebe um copo. E então, no grande dia, o Senhor virá e encherá todos os copos até transbordar. Ou seja, todos transbordarão de acordo com as suas medidas.
E eu acredito que essa metáfora é muito apropriada, porque a gente sempre fica pensando, né? Mas e aí? E aqui a gente esbarra num outro ponto que é muito sensível, porque a mente caída já começa a dizer assim, como que vai ser o tamanho do meu copo? E a gente vai estar aqui olhando para o copo do irmão de 700 ml, e ali, aquele ali, ó, de cafezinho, e o outro de 300, vai ter o copão de 1 litro, e a gente já começa a pensar nisso. Só que esse texto, o que Jesus acabou de dizer aqui, nos dá uma ideia clara a respeito de como será esse galardão. Um novo nome que ecoará por toda a eternidade. Pense, meu irmão, em Jesus dizendo algo para você, mas é algo que só você sabe, que só você conhece. E talvez alguém diga, mas Zeca, eu queria saber o que o outro... Meu irmão, quando você entender o que Jesus vai dizer nesse grande dia, nada mais vai te transbordar, a não ser a palavra dele ao seu respeito. Eu quero chegar nesse momento, e talvez o meu copinho seja de 50 ml, mas eu sei que se ele disser uma palavra aos meus ouvidos, eu vou transbordar eternamente. E o que é mais importante é que essa identidade celestial já está sendo forjada em nós aqui nessa noite. Onde? Onde está o trono de Satanás? Em meio às pressões, em meio às adversidades. O que é decisivo? Façamos da nossa oração nessa noite um pedido. Senhor, nós não negociaremos a nossa santidade. Meu irmão, o fim dos tempos será marcado por enganos, falsos mestres, falsos profetas, homens que tentarão roubar o coração da noiva, mas eu declaro em nome de Jesus, o nosso coração pertence unicamente a Cristo e nenhum outro amante roubará a nossa devoção em nome de Jesus. Ele começou essa boa obra em nós e cremos que Ele é fiel para completar. Guarde a palavra que Ele está liberando sobre você nessa noite, permaneça fiel, porque há uma promessa feita ao que permanecer, ao que perseverar até o fim. Este, Jesus diz, é vencedor. Nós ouviremos o nosso novo nome, nós ouviremos dele, e aqui oramos, em meio às adversidades, mesmo que o cenário seja, o trono de Satanás está estabelecido, nós carregamos a luz que dissipa as trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os lugares assolados, eles serão restaurados em nome de Jesus. Permaneceremos fiéis, nós vigiaremos os inimigos externos e os inimigos internos, sairemos daqui sóbrios e vigilantes. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela revelação de quem Tu és e pelas realidades eternas que estão sendo sopradas em nosso interior. Senhor, nós já saímos daqui